porque ele teve provavelmente outras vivências contigo, Sim. talvez condutas que Uhum. tenham sido desagradáveis, né, e ele não Exatamente. tenha superado, Uhum. e aí ele olhou para você e falou: "Mas logo ele foi ter essa atitude, que eu É, acho louvável", né. exatamente. Esse ponto, eu já ouvi alguns médiuns falando sobre isso, e realmente é uma porta para quebrar. Até exemplo do Divaldo mesmo, ele fazendo aquele trabalho, com tantas pessoas, o espírito obsessor só foi abaixar a guarda quando a mãe dele apareceu lá, né. Exatamente. É o Máscara de Ferro. E ele achou: "Não, essa daí ele não vai ajudar". Não vai. E aí foi justamente o contrário, né. E aí ele pergunta: "E você ama?" E o Divaldo: "Não, agora eu não amo, mas eu vou amar. É E aí porque o o cara convívio vai me trazer o sentimento. Agora eu não amo". E aí desmontou o espírito. Entende? Ah, o que Jesus pede a nós? Eu falo muito de Jesus, então não se assustem, sabe? Porque realmente, eh, eu acho que ele é o momento, ele é a energia que é o governador do nosso orbe, então a gente não precisa falar. Como tem muita gente dizendo se Jesus fracassou ou não na missão dele. Imagina se fracassou. Eu quero fracassar desse jeito, Ah, né? Se ele fracassou, eu quero fracassar desse imagina jeito. nós, né. É, e então, ele quer a nossa ajuda, ele quer a nossa transformação. E a nossa transformação se dá através da coerência, do dia a dia com coerência. Divaldo erra? Erra. Chico errou? Provavelmente. Né? Não dá para falar que sim, porque ele está desencarnado, né? Mas provavelmente sim. Francisco de Assis errou? Sim. Provavelmente sim. Nós dois erramos, pelo amor de Deus, mas mais seremos. E a gente está querendo fazer. E esse é o pulo, é a chave para que a gente trabalhe com Jesus e a nossa mediunidade seja com ele. E a nossa mediunidade sendo com ele, aí sim, a gente está parrudo para aguentar o que tem para vir. Você até comentou sobre essa questão do errar, né. Esses caras todos que você falou, eles erraram, lógico, seres humanos, mas aí a gente pode falar, eles erraram um pouco Menos, menos, né. menos. Tem, assim, aquela coisa do Chico, né. Vamos colocar nesses últimos séculos aqui no Brasil, quem que foi que errou menos? Talvez seja o Chico, vai, vamos colocar, talvez, não sei, mas eles Ele é um dos. um dos que Tem, errou menos aí, é. né. Porque também estava encarnado, também tinha as Uhum. questões, do mundo material, né. Mas eu acho legal esse lance de sempre colocar Jesus, porque ele é uma referência no mundo aqui no nosso hemisfério, né, na América do Sul, em geral, tem muita presença cristã, mas também ele é uma referência em outras ordens iniciáticas, até alguns seguidores do hinduísmo mesmo, né, temos alguns livros aqui Uhum. do Yogananda, tal, tem a referência de Jesus e num aspecto universalista, iniciático, né. Então eu acho que Jesus ele cabe em todas as religiões, em todos os segmentos. Alguns não vão aceitar? Não vão, mas não é por isso que não está Uhum. presente a energia ali, né. Uhum. Eu acho que é bem colocado E isso. isso a gente pode ver até no povo, no judaísmo, no povo judaico. Jesus é tido como um profeta, não um Messias. Uhum. Mas eles reconhecem Jesus. A existência, A né. existência, reconhecem, ele é um dos profetas. Uhum. Né? Eles até falam, a gente considera ele como um primo, como um parente, né, É, por ser, né, mas não tem um reconhecimento, acho que da figura de mestre mesmo, não, né. não, não. Eles ainda aguardam a chegada do Ainda Messias, né? aguardo. E ainda nessa questão da mediunidade, da cura, do processo que é feito, o Thiago Arantes falou que é um negócio legal. Se o Brasil é coração do mundo, pátria do evangelho, Minas seria como chácara Umeral, né? Porque tem muitos médiums em Minas, é Cara, verdade. e é impressionante, impressionante Minas Gerais. O que surge de médium lá e tudo vai se congregando ao seu redor. Né? Claro que São Paulo tem muitos, claro que Rio de Janeiro tem muitos, mas o advento da mediunidade Minas foi e é um grande núcleo, um grande centro. A energia daquele estado, né? Inclusive, a Tânia veio aqui, ela falou muito sobre cidades intraterrenas, sobre Uhum. magnetismo e tal.
E eu acho que em Minas Gerais ele tem muito esse magnetismo, muito essa questão que quando você chega lá, as pessoas que trabalham lá, elas sentem um oculto ali, vibrando. Então, talvez por isso as almas tenham encarnado lá, Uhum. para poder ter uma frequência também mais favorável para alguns tipos de trabalho, né. Voltando a falar sobre essa questão da cura, engraçado, né, muitas pessoas falam do Arigó, do João de Deus, e eu realmente olho para esses 2 médiuns com a percepção que sim, eram 2 médiuns e tinham mediunidade muito forte. Muito forte. Porém, tem polêmicas que envolvem o nome do Arigó, talvez bem menos, e a polêmica recente que envolve o Envolve. nome do João de Deus, que ficou conhecido aí, Uhum. com várias provas. Mas eu acredito o seguinte, as pessoas elas têm, elas gostam de ver a bola levantada para elas poderem cortar, Uhum. principalmente pessoas opositoras ao espiritismo, ou então à espiritualidade em geral, Umbanda, Candomblé, religiões mais espiritualistas. E não conseguem entender que foi aquilo que você falou. O problema não foi a espiritualidade que ele estava utilizando para cirurgias com boa intenção, que foram muitas. Foi o momento que ele deixou o ser humano, através das questões que ele tinha, as fraquezas que ele tinha, passar à frente, e Uhum. aí a coisa desandou, né. Uhum. Exatamente. E eu estive frente com o João de Deus, porque teve uma época que quando eu comecei a fazer cirurgias espirituais, e a primeira coisa que eu disse ao Lázaro, quando ele chegou e me contou dizendo: "Ó, a gente vai operar", e eu falei: "Tudo bem, sem cortes. Eu aceito trabalhar sem cortes". E aí ele disse que tudo bem, que ele tinha se preparado exatamente para fazer um trabalho sem cortes. Mas isso eu não estou criticando quem corta, Uhum. não. Mas eu não queria para minha mediunidade estar envolvido com isso. Livre-arbítrio, né. Se o espírito quer, tudo bem, se o espírito não quer, tá tudo bem também. Porque é uma decisão nossa. Então eu ia visitar todos os médiuns que diziam: "Ó, tem cirurgias espirituais". Eu ia visitar, por quê? Eu tinha muita dúvida sobre a minha mediunidade. Cara, eu era um músico, eu viajava, tocando, vigia de terno e gravata, de smoking, de casaca. Por exemplo, tem concerto que era de terno, tem concerto que era de casaca, rabão de pinguim, borboletinha branca, tinha concertos que era smoking. Então, tu andava sempre numa vitrine muito delicada, porque, infelizmente, na música, que é uma bênção, existe muito ego, existe muito o meio artístico é um mundo da vaidade. Eu chamo do palco da vaidade. E tu conseguir desvincular-se deste ambiente para seguir um trabalho, completamente fora ou seja, nos bastidores, né, trabalhar com a mediunidade dos bastidores. Isso era para mim era muito delicado e eu não sabia como transitar pelos 2 mundos. Então eu buscava muito. E estava já com uma clarividência bem aberta, e eu disse: "Ah, o João de Deus vai estar no Rio Grande do Sul", que ele tinha uma filial lá que não existe, que nada mais existe, mas lá muito menos, muito antes dos escândalos. E aí eu cheguei lá para conhecer, e tinha, cara, fila de 3.000 pessoas para passar por ele. E eu olhei aquela força, assim, eu disse: "Caramba, quanta luz que tem aqui", porque tinha muita luz naquele negócio, cara. Era muito espírito chegando, saindo, assim, uma luz mesmo, luz muito forte. Tá, aí começou o trabalho, me sai o João de Deus de dentro do salão, numa pompa e numa circunstância, assim, né, e eu disse: "Ah, ferrou, né, ferrou, o médium se perdeu". Na hora eu pensei: "O médium se perdeu, ou vai se perder". E eu disse: "Bem, mas eu vim aqui, eu vou conhecer". Como que pode estar curando e ele tá agindo desse jeito? Por quê? Ele acoplava e saía com um monte de gente filmando ele, tudo caminhando no meio das pessoas. Não falava com ninguém, só caminhando. Ou seja, não tinha nada ligado à cirurgia espiritual naquele momento, né. Tipo um show. Era um show. E isso a espiritualidade não quer isso, né, a espiritualidade não quer aparecer.
E aí eu disse: "Tá, mas para toda essa luz aqui, aonde está sendo direcionado?" E aí eu entro no barracão, no galpão que era. Eram 3 salas. Então tu entrava numa sala, que era tipo um filtro, aspas, né, era um filtro. Ali tinha mais de 100 médiuns sentados em oração. Aí tu entrava no salão, ele sentado numa cadeira que parecia um trono, pessoas em volta, médiuns em volta, e na frente dele mais uns 50, 100 médiuns sentados, rezando. Aí tu saía dele, ia para outra sala, tinha mais 100 médiuns, no mínimo, dando passe em oração. Ficou muito claro, os médiuns curavam. Era a egrégora que A egrégora, estabeleceu ali é, com outros é. trabalhadores, E a espiritualidade não se importava em tê-lo ali. porque ele virou o ícone, né, É, então as pessoas iam, mas quem estava curando era todo aquele a monte de equipe. pessoas que tinham uma fé inabalável no que estava acontecendo. Tanto é que ainda a cidade lá, né, me falta o nome agora, e ocorre, os médiuns ainda estão mantendo, com curas até hoje. Mas aí não estão mais vinculados ao nome do João. Não, porque ele está preso até, né, Uhum. mas continua ocorrendo, né. Veja, a espiritualidade se valendo uma vez mais de algo para beneficiar outros. Eu não estou falando daqueles que sofreram, não, não. Isso é completamente errado tudo. Mas eu tô mostrando o lado bom que ocorreu ao Uhum. redor, entende? E a gente precisa separar muito, porque senão a gente vai acabar levando pancada por dizer, ah, mas tu está defendendo. Não, eu não estou defendendo. Não, aqui se faz, aqui se paga. Né? É a lei do retorno. Então, mas muitas pessoas foram beneficiadas, não por ele apenas, Pela mas equipe. por toda a equipe que tinha uma fé, que nós não temos. Veja, se nós estamos num lugar e o cara que está liderando está levando pancada, a gente vai ficar: "Será? Mas e se for verdade?" Ou seja, a gente já está quebrando a corrente. E aquelas pessoas não estavam nem aí para aquilo, eles estavam lá em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da fé. E não eram espíritas, eram católicos, eram evangélicos, eram bandistas, eram candomblecistas que estavam lá sentados rezando para curar a pessoa, cara. Pessoas que estavam dispostas a trabalhar, né. É, e a espiritualidade aproveitando o momento. Tu quer ajuda, nós te damos, se entrega. E aí, no caso, pelo que você falou, pela percepção, é meio que tipo, uma hora vai cair a casa pra ele, Era mas o inevitável. o o restante tá aqui, tá com responsabilidade e vamos procurar ajudar as outras pessoas que estão aqui com essa equipe, As milhares de pessoas que foram socorridas pela equipe. pela equipe. Cara, interessante essa sua colocação, nunca tinha ouvido alguém explanar dessa forma. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.